Quando eu tinha 13 anos, o início de um novo milênio aconteceu na véspera do Ano Novo. Enquanto as pessoas estavam temendo o pior com o bug do milênio ou saindo para festejar e beber, eu estava sozinha em casa. Em 96, meus pais se separaram e, a partir daí, se divorciaram, e minha mãe e eu nos mudamos do Oregon para o Tennessee com a melhor amiga dela. Na véspera do ano 2000, eu estava sozinha em casa e minha mãe estava fora do estado. Isso não me preocupou, pois não era a primeira vez que isso acontecia. Sempre que eu chegava em casa, encontrava um bilhete no balcão da cozinha, dizendo que eles tinham ido para a Flórida por alguns dias e que havia mantimentos na geladeira. Desde o divórcio, ela estava me deixando só por longos períodos de tempo para ir à Flórida. Morávamos em uma rua relativamente tranquila, cercada por árvores e situada a alguns quilômetros da cidade, e eu conhecia a maioria das pessoas, se não pelo nome, pelo menos o suficiente para acenar e bater um papo, e nunca tinha tido um motivo para ter medo de ficar solitária. Na noite em questão, eu estava acordada até tarde assistindo à televisão. Lembro-me de que estava vendo o filme His Bodyguard no canal USA, e tinha a maioria das luzes da casa acesas, não porque estivesse com medo, mas porque, aos 13 anos, eu não estava preocupada com a conta de luz ou com a preservação do meio ambiente. Eu me sentia completamente segura e protegida em minha pequena bolha doméstica. Enquanto assistia ao filme, continuei ouvindo sons estranhos do lado de fora, mas me lembro de ter pensado que provavelmente eram os vizinhos. Embora não fossem muito próximos, alguns deles estavam dando uma festa ou recebendo pessoas para o feriado. No entanto, mais ou menos na metade do filme, a energia elétrica da casa acabou repentinamente. Fiquei sentada no sofá por um minuto, meio que em pânico, pois era quase meia-noite e estava escuro como breu. Lembro-me de pensar que a energia deve ter acabado e que voltaria, então decidi sentar no sofá com meu cobertor e esperar. Alguns minutos se passaram quando ouvi um barulho na cozinha, onde fica a porta dos fundos. Meu coração começou a acelerar no peito, pois achei que parecia que a porta dos fundos estava sendo fechada. A porta dos fundos fica logo depois da sala de jantar, que é conectada à cozinha, que leva diretamente à sala de estar, onde eu estava sentado no sofá. Alguns segundos se passaram depois que ouvi o som, e eu estava esforçando meus ouvidos para captar qualquer coisa que não deveria estar lá. Cada ruído parecia subitamente ampliado. Quando passos soaram no chão, imediatamente saí do sofá e fiquei de quatro. Rastejei em volta do puff e comecei a me mover o mais lenta e silenciosamente possível em direção ao espaço entre a poltrona e o sofá. Eu sabia que poderia caber embaixo da mesa lateral e ficar completamente escondida pelo escuro e pelo puff, pois já havia brincado de esconde-esconde no escuro muitas e muitas vezes com meus amigos durante as festas do pijama. Eu estava quase lá quando os passos se tornaram mais evidentes. Pelo som, percebi que quem quer que fosse estava atravessando a cozinha em direção à sala de estar. Ele não estava apressado nem nada. Era como se estivesse apenas se movendo pela cozinha. Olhei para cima de onde estava agachado no chão e, para meu horror, havia uma silhueta escura parada no arco entre os dois cômodos. Para meu crédito, não gritei, mas entrei em pânico. Levantei-me imediatamente do meu esconderijo e corri pelo corredor. E acredito que só não fui vencida, porque a pessoa que me perseguia teve de contornar o puff no escuro para me seguir. Fiz o que todas as crianças fazem quando estão com medo, e contornei a porta da frente, o quarto de hóspedes, o banheiro, e corri para a porta mais distante do corredor, meu quarto. Para ser sincera, eu provavelmente não teria conseguido destrancar a porta da frente e abri-la a tempo, pois ela ficava bem ao lado do sofá. Quando eu tinha 10 anos, ganhei um pássaro de aniversário. Ele era um amazona de testa azul, e eu o chamei de Boo, porque era outubro, perto do Halloween. Boo tinha uma gaiola grande de ferro, poderia ser de metal, mas era muito grande, resistente, e tinha cerca de 2 metros de altura, e ficava no meu quarto. Apesar do fato de que Boo, assim como eu, praticamente tinha o controle da casa sempre que queria. Essa informação se tornará relevante mais adiante na história. Quando entrei correndo no quarto, fechei a porta e a tranquei, mas a fechadura era simplesmente uma daquelas maçanetas que você pode abrir facilmente com uma faca de manteiga.
Eu mal tinha conseguido fechar e trancar a porta quando a pessoa do outro lado bateu na porta. Não tenho ideia de por que bateram, se foi para zombar de mim ou para me assustar. Mas eu sabia em meu coração que minha pequena fechadura não impediria que quem quer que estivesse do outro lado entrasse em meu quarto. Ela não impedia minha mãe de entrar quando estávamos discutindo e não resistiria à força bruta. Eu estava em pânico, à beira das lágrimas, quando a pessoa começou a rir. Era baixo, silencioso e por isso era ainda mais assustador. Não era uma risada maníaca, mas como se a pessoa estivesse realmente se divertindo. Foi a risada que realmente me assustou. E eu comecei a chorar muito, histericamente, e a olhar ao redor do meu quarto para descobrir o que eu poderia fazer. Foi quando percebi que a gaiola do Boo se encaixaria quase perfeitamente entre a porta e a parede do meu armário. A gaiola se moveu silenciosamente no meu piso acarpetado, mas quando a empurrei para o lugar, ela raspou contra a porta e alertou quem quer que estivesse do outro lado que eu estava tentando me barricar, porque de repente eles se jogaram na minha porta e era possível ouvir o som da madeira se estilhaçando e a maçaneta sendo torcida violentamente. Boo, que havia sido acordado pelo movimento, começou literalmente a gritar e a bater as asas. Talvez eu tenha gritado com ele, mas sinceramente, não me lembro de ter gritado, só me lembro de ter ficado extremamente assustada. Apavorada, rastejei para debaixo da minha cama, um beliche com um futon na parte inferior de metal, e esperei. Vários minutos se passaram e a pessoa finalmente parou de atacar minha porta. Boo continuou gritando mesmo depois de ter parado. Embora o fato de estar embaixo da cama não me desse a sensação de segurança, não saí debaixo dela porque simplesmente não tinha para onde ir. Pensei em tentar sair pela janela, mas tinha medo de que ele esperasse e, portanto, estivesse me esperando do outro lado, além de estar a vários metros do chão, pois a casa foi construída sobre uma fundação elevada. Lembro-me de ter ficado deitada embaixo da cama, apavorada, pelo que pareceram horas. Devo ter adormecido, pois acordei na manhã seguinte com a luz do dia. O medo do que aconteceu voltou assim que me lembrei de onde estava e por quê. E com medo de que quem quer que estivesse em minha casa ainda estivesse lá, decidi rastejar pela janela e correr para um vizinho, já que era dia lá fora, e por isso senti menos medo. Rastejar pela janela é muito mais difícil do que parece, e não o fiz com muita elegância, pois eu não era, e ainda não sou, o ser humano mais coordenado. No entanto, assim que me levantei, percorri a casa com cuidado, e foi quando percebi que a porta dos fundos estava aberta. Assustada, mas me sentindo mais corajosa agora que estava do lado de fora, e que era de manhã, em vez de uma noite escura como o breu, subi os degraus dos fundos e dei uma olhada para dentro. Não vendo nada fora do comum, nenhum homem aterrorizante olhando para mim, basicamente, decidi entrar. Olhando para trás, me encolho ao pensar em como isso poderia ter sido estúpido e que eu gostaria de ter dito ao meu eu mais jovem para tomar a atitude mais inteligente e buscar ajuda, mas, felizmente, não havia ninguém dentro da casa. Fiz uma inspeção aterrorizante e emocionante de cômodo a cômodo, procurando nos armários e embaixo das camas, atrás do sofá, em qualquer lugar que eu achasse que até mesmo uma criança pequena pudesse caber. Até arrombei a fechadura do quarto da minha mãe para poder verificar, e depois a tranquei novamente. Quando tive certeza de que não havia ninguém lá, voltei para trancar a porta dos fundos. Eu a havia deixado aberta para o caso de precisar fugir, e notei que a caixa de disjuntores na parede oposta estava aberta. O interruptor principal havia sido acionado. Liguei-o novamente, tranquei os 2 cadeados da porta dos fundos, verifiquei todas as janelas e a porta da frente e liguei para minha mãe, onde mais uma vez comecei a chorar histericamente. Ela ligou para um colega de trabalho, que veio e ficou o dia inteiro comigo, enquanto eles voltavam de carro. Depois disso, minha mãe ainda fazia viagens aleatórias para a Flórida, mas eu sempre ia com ela dali em diante. Espero sinceramente que nenhuma outra jovem tenha tido que conhecê-lo também. Não sei se você era apenas um vizinho bêbado, mas você me aterrorizou naquela noite. Eu tinha medo de ficar sozinha quando minha mãe estava trabalhando, e até hoje ainda fico assustada quando estou sozinha em casa, pensando demais no que faria se alguém entrasse e onde me esconderia.
Quando meus gatos fazem barulho do nada, eu imediatamente investigo por medo de que alguém esteja tentando entrar. Minha mãe teve que me ajudar a me levantar de volta para a janela do meu quarto para que eu pudesse tirar a gaiola do Bu do canto entre a porta do meu quarto e o armário. Nunca mais tivemos outro incidente em casa e 1 ano depois nos mudamos para um apartamento na cidade. É ótimo ver que o Uber agora avisa os usuários para sempre verificarem a placa antes de entrar em um carro, mas minha história aconteceu cerca de 1 ano antes de isso ser implementado. Alguns amigos e eu estávamos passando a véspera de Ano Novo em uma festa em casa. O Ano Novo chegou, a festa estava terminando e meu amigo pediu um Uber. Lembre-se de que todos os meus 4 companheiros estavam bêbados ou fora de si. Eu estava um pouco bêbada, mas era de longe a mais sóbria do grupo e assumi o papel de mãe, levando o grupo para a rua para esperar o carro. Estava muito frio, escuro como breu, e a rua estava completamente vazia. Um carro parou e minha amiga anunciou que era o nosso Uber, então todos começaram a se dirigir para lá. De repente, tive uma sensação de desconforto em meu estômago. Meu cérebro entra em ação e me diz para me afastar daquele carro. Foi quando percebi que o carro não tinha um adesivo do Uber. Como minha amiga estava bêbada demais para se importar, peguei o celular dela para verificar a placa do carro. Esse não era o nosso Uber. Percebi isso no mesmo momento em que minha amiga foi até o lado do motorista da janela para perguntar se esse era o Uber da Sarah, e ele disse que sim. Eu gritei para ela que era o carro errado, mas ela já estava fora de si para se importar. Mas ele diz que é o nosso motorista, ela disse sem jeito. Canalizei meu modo conselheira e gritei para ela que aquele não era o nosso motorista e que o carro tinha a placa errada. Em vez de se afastar do carro, ela lhe perguntou por que a placa era diferente se ele estava aqui por causa da Sarah. E não estou brincando. Esse desgraçado disse a ela que havia colocado a placa errada no carro hoje de manhã. E ela estava tão bêbada que acreditou nele e quase abriu a porta para entrar. Eu grito para ela se afastar do carro agora mesmo, porque esse carro não é nosso. Finalmente, ela começa a se afastar, mas o motorista agarra seu braço e tenta forçá-la a entrar. A amiga que estava ao lado de Sarah a puxou para longe, mas o cara parecia visivelmente desequilibrado a essa altura e ordenou que ela entrasse no carro. A primeira coisa que pensei em fazer foi sacar meu celular, começar a filmar o carro e gritar: "Ei, idiota, estou filmando você!" Isso chamou sua atenção, e ele desceu a rua antes que eu pudesse dizer outra palavra. Nenhum segundo depois, nosso Uber de verdade parou. Estávamos todos assustados, mas eles estavam bêbados, cansados e dispostos a se divertir para manter a energia positiva. Tudo o que eu conseguia pensar era em uma garota bêbada saindo de uma festa sozinha e esquecendo de verificar a placa do carro. Então, como a única pessoa que queria fazer alguma coisa, e também a única com menos de 21 anos, decidi chamar a polícia. Em retrospecto, não foi muito bom, mas preferi ser presa por ter apenas menos de 21 anos e estar meio bêbada a deixar que alguém fosse possivelmente sequestrada e tudo o mais. Tudo acabou bem, e eles pegaram o cara antes que ele pudesse encontrar outra vítima, mas nunca descobrimos qual era o motivo dele ou o que aconteceu depois disso. A melhor parte de toda a aprovação, no entanto, foi a reação de um rapaz do nosso grupo. Eu o conheço desde o jardim de infância e ele é uma das pessoas mais inteligentes que conheço, mas ele estava tão desorientado que realmente acreditou que o cara era apenas um cara legal tentando nos ajudar. Ele tentou me convencer a não chamar a polícia porque isso só estragaria a noite do cara e era ano novo, então ele deveria se divertir. Ele ainda nega veementemente que isso tenha acontecido. Fui a uma festa super divertida para comemorar o início de 2015 na casa de um amigo próximo. Eu esperava ficar acordada até o amanhecer, então fiz questão de jantar bem e cheguei tarde à festa, por volta das 11 da noite, com 2 dos meus melhores amigos. Somos um grupo social bastante unido e apesar de a festa ser uma combinação de show em casa com várias bandas tocando, eu conhecia praticamente todas as cerca de 60 pessoas que já estavam lá quando cheguei. Entre amigos e conhecidos, todos estavam comemorando, bebendo e se divertindo muito.
Eu havia planejado me encontrar com outros amigos por volta das 2 da manhã, quando eles terminassem de trabalhar como garçons em um evento público. Então eu estava bebendo socialmente, mas com moderação. Não sou estranha à bebida e tenho uma tolerância saudável. Por volta da meia-noite, a festa já havia aumentado para pelo menos 100 pessoas. E a essa altura, havia pessoas vindo de festas vizinhas e dos arredores da universidade. Apesar das tentativas de limitar os participantes a pessoas que realmente conhecíamos. Abri minha terceira cerveja à 1 da manhã e continuei tirando fotos, fazendo snaps e enviando mensagens para outros amigos que não estavam lá. Por volta da 1:30 da manhã, comecei a me sentir muito bêbada e, pensando que talvez estivesse apenas sobrecarregada pela atividade constante ao meu redor, fui para a sala de estar quase vazia para respirar um pouco e enviar uma mensagem para meu amigo. Enviei-lhe uma mensagem convidando-a para a festa, pois tínhamos planejado nos encontrar. Quando terminei minha mensagem, senti alguém se aproximar por trás de mim. Ele pressionou seu corpo contra mim e agarrou meu quadril. Quando me endireitei, senti que ele se abaixou um pouco para sussurrar em meu ouvido, mas não era um sussurro. Ele me disse claramente: "Daqui a alguns minutos, você não vai se lembrar de nada, e então eu vou me divertir com você." Fiquei paralisada. Percebi. Eu não estava me sentindo realmente bêbada. A confusão que eu havia atribuído à ansiedade social ou à grande multidão, eu estava sentindo porque havia sido drogada. Eu sabia que tinha apenas alguns momentos para evitar o inevitável. Corri para longe dele, o melhor que pude, e não me virei. Peguei minha bolsa e minha jaqueta e comecei a ligar para as 2 pessoas com quem pretendia me encontrar às 2. Eu estava tão fora de mim que tinha dificuldade em comunicar o que estava acontecendo. Comecei a chorar, andando pela casa, tentando encontrar alguém a quem pudesse explicar o que estava acontecendo. Eu estava muito desorientada. Felizmente, o amigo número 1 conseguiu sair mais cedo do bar e veio me buscar. Ele me chamou, e enquanto eu corria para fora, o cara assustador literalmente me perseguiu. Cheguei ao carro do meu amigo, e quando comecei a desmaiar, ele disse que o cara assustador estava tentando acenar para ele, gritando que ele, o cara assustador, era meu amigo e que ia me levar para casa. O amigo número 1 me disse que eu só ficava dizendo: "Vai, dirija." E ele me levou para casa, onde nos encontramos com o amigo número 2, que era o barman do evento. Às 2:30 da manhã, perdi a consciência e fiquei inconsciente por 5 horas e meia. Eles estavam me sacudindo, tentando obter algum tipo de reação. Nada. Eu não reagia de forma alguma. Eles ficaram acordados comigo durante toda a noite para se certificar de que eu estava bem. Por volta das 7 da manhã, consegui me levantar e ir para a minha cama. Às 9, acordei com um sobressalto e não tinha ideia de onde estava. Fiquei muito aliviada ao descobrir que estava em casa em segurança. Fiquei drogada por um total de 20 horas e não me senti normal novamente por vários dias. Acho que nunca saberei quem me drogou, e tenho apenas uma descrição vaga para tentar descobrir. Tenho 18 anos e moro ao lado de uma casa que mais parece abandonada do que vazia. Sempre me perguntei por que a prefeitura nunca tentou reformá-la para vendê-la, mas isso nunca me incomodou de verdade, até depois de alguns eventos recentes perturbadores. Meu quarto fica de frente para essa casa, e em noites quentes, quando deixo a janela aberta, sinto como se pudesse ouvir vozes ou ruídos que lembram gemidos vindos de lá. Às vezes, até pensava se não seriam adolescentes entrando escondidos na casa. Mas, numa noite de quinta-feira em julho, a situação mudou. Estava na minha cama jogando videogame sozinho em casa, quando abaixei o volume da TV, pensando ter ouvido algo vindo de fora. Fui até a janela e levei um susto quando ouvi um grito breve vindo da casa abandonada. O grito foi rápido, durou talvez apenas 1 segundo, mas eu mal pude ouvir. Minha adrenalina disparou. Imediatamente, apaguei as luzes e a TV. Peguei minha arma de airsoft como uma arma falsa e pulei a cerca do quintal para o quintal da casa abandonada.
Sabia que a porta dos fundos estava destrancada, pois já tinha entrado lá antes com amigos. Abri a porta de correr dos fundos silenciosamente e entrei um pouco, só para ouvir mais sons. Havia um barulho constante e baixo, como um rangido. Estava escuro lá dentro. Liguei a luz da minha arma de airsoft e apontei à minha frente, me sentindo até que bem legal por um momento. Entrei totalmente na casa e o som ficou mais alto. Vasculhei a sala de estar, completamente vazia, assim como os outros cômodos daquele andar. Fui até a porta do porão que estava aberta. O som vinha de lá. Meu coração começou a acelerar e meu instinto me dizia para ir embora. Mas a adrenalina e a curiosidade de adolescente falaram mais alto. Desci os degraus devagar, e quando a abertura do porão finalmente ficou visível, iluminei a sala com a luz da arma. Congelei quando a luz atingiu algo em movimento. Era uma cadeira de balanço. Senti uma dor no estômago quando vi a parte de trás da cabeça de alguém sentado na cadeira. Quando a luz atingiu a pessoa, a cadeira parou de balançar. Corri pelas escadas, fechei a porta do porão com força, saí para fora, fechei a porta dos fundos e travei minhas portas da frente e dos fundos depois de entrar em casa. Fui para o meu quarto e fiquei observando a casa pela janela. Então, liguei para meu pai, que pareceu mais surpreso do que preocupado quando contei o que aconteceu. Ele me aconselhou a chamar a polícia. Depois de desligar o telefone, olhei pela janela novamente e vi alguém no andar de cima da casa, abandonada, na janela aberta. Fechei as cortinas e liguei para a polícia. Eles me disseram para ficar de olho pela janela. E quando levantei as cortinas novamente, a pessoa tinha desaparecido. Esperava que ela ainda estivesse lá quando a polícia chegasse. Mas, claro, para o meu azar, a casa estava vazia de pessoas ou móveis, exceto por uma coisa: uma única cadeira de balanço de madeira no porão vazio. Sou policial em nossa delegacia local. Os turnos aqui estão sempre mudando, com a equipe trabalhando de 10 a 12 horas em horários diferentes a cada semana, às vezes de madrugada, seguido de manhã cedo e depois de madrugada novamente. Neste dia, eu estava trabalhando das 10 da noite às 10 da manhã e estava no escritório quando um despachante me informou sobre uma chamada relacionada a um grupo de adolescentes invadindo propriedade privada. Especificamente, era um hospital nos arredores da cidade que estava abandonado há uma década. Esse era um local comum para grupos se reunirem e fazerem atividades ilegais, e todo o departamento sabia disso, já tendo ido lá várias vezes. Essa era minha quarta vez indo até lá, e eu estava certo de que seria um caso rápido e típico: entrar e escoltar um grupo de amigos para fora ou assistir eles fugirem. Eu estava cansado, então qualquer um dos resultados era bom para mim. Honestamente, não me importava muito em prender e acusar. Só precisava que eles deixassem a propriedade. Quando cheguei lá, notei rapidamente uma luz de lanterna brilhando pelas janelas do segundo andar. O estranho era que a luz se movia muito rápido através de várias janelas, como se alguém estivesse correndo pelo corredor. Saí do meu veículo, preparei minha lanterna e entrei no prédio. A primeira coisa que fiz foi chamar, pedindo que todos se mostrassem, mas claro que ninguém apareceu. Ouvi na entrada por algum barulho que pudesse me dar uma ideia de onde procurar, mas estava silencioso, tanto que me deixou alerta e com a mão direita no coldre da minha arma. Sempre tinha um leve medo de que pudesse ser uma armadilha para atrair um policial e tentar algo, mas mantive a calma e caminhei pelo velho corredor e subi as escadas. Ao chegar no topo, um barulho forte ecoou pelo prédio, parecendo alguém batendo em uma parede no segundo andar.
Entrei no corredor e iluminei tudo com a lanterna, mas não vi ninguém ou sinal de alguém. Chamei novamente de forma agressiva, sabendo que as escadas por onde eu estava eram a única forma de subir e descer do segundo andar. Fiquei ali ouvindo, mas só ouvi o rangido do prédio. Caminhei lentamente pelo corredor, olhando por cada porta e iluminando os quartos com a lanterna, mas não havia nada além de camas de hospital antigas e grafites. Quando cheguei ao último quarto, a porta estava fechada, então chamei mais uma vez antes de abri-la. O quarto estava vazio, mas havia sinais de atividade recente, com cigarros no chão, ainda soltando fumaça. Isso me preocupou, pois eles não tinham saído pelo segundo andar pelas escadas, e a única outra saída seria se tivessem pulado de uma janela quebrada. Antes que eu pudesse verificar, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, seguida pelo som de algo batendo contra ela e passos se afastando pelo corredor. Felizmente, consegui forçar a porta aberta o suficiente para passar, vendo que uma grande cama de hospital estava pressionada contra ela. Quando saí, quem quer que estivesse lá já tinha ido embora. A polícia chegou e fizemos uma investigação mais detalhada, também verificando com quem chamou sobre os 2 adolescentes. O estranho era que só ouvi um conjunto claro de passos e vi apenas uma lanterna na janela. Os cigarros ainda queimando também mostravam que eles tinham saído às pressas, o que poderia ter sido por minha chegada. Mas então, por que um deles teria ficado para trás? Pela manhã, recebemos um relatório de uma mãe sobre seu filho adolescente desaparecido, seguido por um relatório idêntico de outra mãe sobre seu filho adolescente. Após investigar por dias, semanas e meses, ficou quase certo que eles não apareceriam. Agora, 6 anos depois, eles ainda não apareceram. O desaparecimento deles é improvável e isso torna tudo mais difícil. Não é certo se a pessoa no hospital comigo era um dos 2 garotos, mas a teoria mais estável é que era outra pessoa. A menos que algo mais surja, é improvável que saibamos a verdade. Há muito tempo eu morei brevemente com meu grande amigo Júlio em uma rua tranquila. A casa não era a mais bonita da região, nem o bairro, mas o preço era imbatível para 2 jovens sem dinheiro como nós. Eu e Júlio nos conhecíamos desde que tínhamos uns 9 anos e na época dessa história trabalhávamos juntos. Morar com ele parecia uma ótima ideia. No nosso primeiro dia lá, percebemos rapidamente que a casa com aparência assustadora do outro lado da rua, com grama alta e arbustos crescidos, estava abandonada como muitas outras casas na área. Algo que, de alguma forma, não tínhamos notado antes. Havia até grafite ao lado de uma das janelas da frente e no muro. Nossos vizinhos de um lado pareciam suspeitos e não queríamos nem nos aproximar. O vizinho do outro lado era um cara mais velho, meio hippie, chamado Chris. Ele tinha cabelos longos e grisalhos e uma barba combinando. Parecia amigável no começo, eu acho, mas também muito estranho e difícil de conversar. Falamos com ele no nosso segundo dia lá, depois do trabalho. Ele nos disse que a casa estava abandonada há tanto tempo quanto ele conseguia se lembrar. Naquela noite, com o sol quase se pondo, enquanto estávamos sentados na frente da casa fumando, olhei para a casa do outro lado da rua e senti um frio na barriga. De repente, levantei, joguei meu cigarro no chão e o apaguei. Júlio me olhou confuso e eu apontei para a janela de cima da casa. Estava apontando para um rosto que eu vi me encarando pela única janela do andar de cima. Perguntei a Júlio: "Você tá vendo aquilo? Tem alguém na janela?"
Júlio olhou imediatamente para a janela, mas vi a pessoa se afastar antes que ele pudesse vê-la. Eu disse a ele que não sabia se era um homem ou uma mulher, velho ou jovem. O vidro estava muito embaçado. Só sabia que vi os olhos, e eles estavam nos encarando. Júlio disse que eu estava realmente o assustando, e ele acreditou em mim. Fomos correndo contar para o Chris, mas, estranhamente, ele não respondeu à porta, mesmo estando assistindo TV na sala bagunçada. O fato de ele não nos atender nos deixou ainda mais assustados. Cara, o que está acontecendo com esse lugar? Disse Júlio. A situação não podia permanecer cômica por muito tempo. Júlio tinha uma katana e sugeriu que cruzássemos a rua com ela, entrássemos na casa pelo quintal e víssemos o que estava acontecendo. Sempre fomos aventureiros e encrenqueiros quando crianças, então essa foi nossa reação natural à situação. Quando escureceu, cruzamos a rua, quebramos a tábua que segurava a porta dos fundos e entramos na casa. Ambos tínhamos lanternas potentes conosco para iluminar qualquer cômodo. A casa estava empoeirada, decrépita, mas surpreendentemente parecia intacta por dentro, sem grafite ou sinais de vandalismo. Ainda assim, o lugar era assustadoramente sinistro. E imediatamente brincamos que deveríamos sair dali, mas continuamos. O primeiro andar era pateticamente pequeno, como o nosso, uma cozinha, uma sala de estar minúscula e uma sala de jantar. Não havia porão, apenas um armário. O primeiro andar estava vazio. Concordamos em verificar o andar de cima. Caminhamos na ponta dos pés até as escadas e Júlio do nada gritou: "Tem alguém aí em cima?" "Por que você fez isso?" Eu disse baixinho. Então, ambos congelamos de medo quando ouvimos passos rápidos começando de repente acima de nós. Parecia alguém pesado e soava como se estivessem correndo em direção à escada. Literalmente senti meu coração parar. Júlio, que tinha a katana, foi o primeiro a fugir, me puxando com ele. Saímos do jeito que entramos e corremos de volta para casa, onde vimos Chris parado na janela nos observando. Não sabíamos o que fazer. Ele nos encarava intensamente enquanto recuperávamos o fôlego na frente da casa. Entramos, decidimos não chamar a polícia e nos mudamos literalmente no dia seguinte. Explicamos ao proprietário que o local era muito inconveniente para nós e precisávamos sair o mais rápido possível. Fomos embora daquela casa e nunca mais olhamos para trás. Eu moro em uma cidadezinha bem pequena no campo. A população é de apenas alguns milhares e a cidade grande mais próxima fica a algumas horas de distância. Mas a maioria das pessoas que mora aqui é próxima. Com tão pouca gente, todo mundo se conhece e sabe de tudo o que acontece na cidade. Na época, eu estava no ensino médio e tinha um melhor amigo, William, com quem eu saía praticamente todos os dias. Durante o meio do outono, começou a circular um burburinho sobre uma fazenda vazia na cidade que as pessoas estavam explorando. Nunca fui do tipo que faz esse tipo de coisa, mas o William era, e eu estaria mentindo se dissesse que não estava curioso. Dizia-se que a fazenda havia sido abandonada pelos donos anos atrás, deixada para apodrecer na beira da cidade nos últimos 5 anos. Sendo adolescente, os rumores se espalhavam como fogo, com as pessoas contando histórias sobre o lugar e desafiando outras a explorá-lo. Foi numa noite de fim de semana que o William trouxe o assunto à tona. Não tínhamos nada para fazer e o William parecia realmente empolgado para ver o que todo mundo estava falando. Depois de encontrar um par de lanternas, entramos no carro e dirigimos até a fazenda.
Só sabíamos em que estrada ela ficava, mas não foi difícil de encontrar. Da estrada dava para ver a casa em decomposição à distância, mas não encontramos a entrada. Provavelmente estava coberta pela vegetação e talvez nem existisse mais. Então, estacionamos na estrada e começamos a caminhar pelo campo em direção à casa. Era quase 1h da manhã, então a lua iluminava o campo o suficiente para nos guiarmos. À medida que nos aproximávamos, parecia que a noite ficava mais e mais silenciosa, até chegarmos lá. A casa estava infestada de ervas daninhas e tinha trepadeiras crescendo pelas tábuas de madeira do lado de fora. William liderou o caminho até a frente, onde a porta estava faltando, nos dando acesso fácil ao interior. Entramos e começamos a andar pelos cômodos, olhando o lixo no chão e o interior em decomposição, nos perguntando por que tinha sido abandonada. Depois de 1 ou 2 minutos, tínhamos visto tudo no primeiro andar e subimos para o segundo. Estava muito mais escuro lá em cima, quase como se não houvesse janelas para deixar a luz da lua entrar. Acendemos nossas lanternas e as apontamos ao redor. Havia apenas 2 quartos, um de cada lado do corredor. William foi para o da esquerda e encontrou a porta trancada. Enquanto ele lidava com aquilo, entrei no outro quarto, que estava destrancado. Era completamente vazio, com mofo no teto e nada mais, mas havia uma janela com tábuas pregadas nela. Curioso, me aproximei para investigar e tentei olhar entre as tábuas para ver o que havia do lado de fora, pensando que talvez desse acesso ao telhado, mas não. A janela dava para o campo de onde viemos, e enquanto olhava para fora, vi uma figura caminhando em direção à fazenda não muito longe. Rapidamente saí da janela e sussurrei para o William que alguém estava vindo. Meu coração já estava acelerado. Acho que foi ver a figura sozinha que realmente me assustou, sabendo que não eram apenas outros jovens explorando o lugar. William também parecia nervoso e foi até a janela para ver por si mesmo, mas imediatamente paramos ao ouvir passos entrando na casa lá embaixo. Congelamos no lugar, parados no meio do quarto vazio, com medo até de dar um passo e arriscar sermos encontrados. A pessoa caminhou lentamente pelo primeiro andar, subiu as escadas e começou a se aproximar até que a grande figura de um homem apareceu em frente a nós. Ele estava de costas, abrindo a porta trancada no escuro corredor, a apenas 4 ou 5 metros de nós. Eu prendi a respiração, esperando que ele não se virasse, mas quando abriu a porta, fiz contato visual com outro homem que estava do outro lado do quarto. Nosso olhar foi interrompido quando o homem entrou no quarto e fechou a porta, mas ouvimos eles sussurrando logo depois. William e eu aproveitamos a oportunidade e corremos para o corredor e pelas escadas, ouvindo a porta se abrir e passos nos perseguindo enquanto fugíamos da casa e corríamos pelo campo. Não paramos até chegar ao carro e sair dirigindo. Durante toda a viagem de volta para minha casa, nenhum de nós disse uma palavra. Estávamos ambos em choque, processando tudo. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo naquela casa ou quem eram aqueles 2 homens, mas com medo de nos metermos em problemas por invasão, não chamamos a polícia. Fomos estúpidos por termos ido até lá, e não vou defender minhas ações, mas sinto que havia algo mais acontecendo naquela fazenda. 1 mês depois desse incidente, a casa foi comprada e demolida sem motivo aparente, e se havia algo acontecendo lá, provavelmente nunca saberemos com certeza. Certo, então tem umas repúblicas abandonadas no meu campus universitário,
Elas foram fechadas há uns 15 anos e, na verdade, eu nem sei direito o motivo. Enfim, estão abandonadas. Corre o boato de que serão reformadas algum dia, mas isso provavelmente nunca vai acontecer. Naturalmente, também há rumores de que são mal assombradas. A universidade trancou as janelas para evitar que os estudantes entrem lá. Como eu me considero um explorador urbano que não tem medo de se meter em encrencas, decidi, há uma semana, que ia invadir e dar uma olhada. Corte para a noite passada. Não tinha um plano definido, apenas vestir preto e evitar ser pego. A segurança no campus aumentou recentemente, mas não tive problemas para entrar sem ser visto. Vou poupar vocês dos detalhes, mas basicamente você ficaria surpreso com o que se pode fazer com uma barra de ferro e um pouco de vandalismo. Acabei entrando por uma janela do primeiro andar e me vi em um quarto vazio, iluminado apenas pela lanterna do meu celular. Um dos boatos é que o subsolo é mal assombrado, então decidi ir lá primeiro. Naquele momento, me achava um explorador corajoso, mas não consigo nem expressar o quanto estava apavorado. O prédio estava escuro, velho e com um cheiro estranho. A todo momento pensei que algo apareceria e me atacaria. Não ajudava o fato de que a bateria do meu celular estava se esgotando rápido por causa da lanterna, então tive que usar com muita moderação. Previsão não é meu forte. De qualquer forma, no subsolo, não havia nenhum fantasma de homem sem rosto. Pelo menos não que eu tenha visto. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Vamos à cena. Desci as escadas com muito cuidado. Abri a porta no final e entrei em uma sala completamente normal, embora um pouco mais fria e com o chão mais grudento do que eu gostaria. Passei a lanterna pela parede oposta e vi outra porta. Provavelmente uma lavanderia, pensei. Vou dar uma olhada e sair daqui antes de me mijar de medo. Então posso me gabar para os meus amigos que explorei o subsolo de uma das repúblicas abandonadas. Mas não era uma lavanderia. Abri a porta e vi um mar vermelho no chão, com um ralo no meio, parecendo entupido com materiais orgânicos vermelhos brilhantes. Vi um pedaço de algo preto em formato de pentágono no teto e então corri. Subi as escadas, corri pelo corredor e saí pela janela que eu tinha quebrado. Não parei de correr até chegar no meu dormitório. Fiquei na cama, acordado, absolutamente aterrorizado. Consegui dormir depois que minha colega de quarto saiu para a aula. Levantei por volta das 11 da manhã e encontrei um pedaço de papel que tinha sido colocado embaixo da porta. "Gostou do que viu?" Estava escrito em tinta vermelha brilhante. Deve ser alguém brincando comigo. Mas caramba, eles são bons nisso, porque isso realmente me assustou. Moro numa região montanhosa e florestal na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Frequentemente faço trilhas e às vezes até acampo por 1 ou 2 noites. Geralmente, entro sem um plano definido, escolho uma trilha pouco conhecida e vejo aonde ela me leva. Acho que a emoção de não saber o que vou encontrar torna tudo mais interessante. Claro, em caso de emergências, sempre vou preparado com vários métodos de navegação, porque nunca se sabe. De qualquer forma, estava em uma caminhada no início do verão deste ano, numa trilha aleatória no meio da floresta perto da minha cabana. Nunca tinha passado por ela antes, mas a encontrei intersectando uma trilha que tinha percorrido algumas semanas antes. Esta era muito tênue, às vezes até me fazia questionar se era realmente uma trilha ou se eu estava imaginando um caminho que não existia. Depois de 2 horas, comecei a notar pegadas de sapatos em partes mais lamacentas da trilha.
Eram poucas e a maioria não parecia seguir o caminho. Às vezes cruzavam a trilha ou seguiam por ela por um minuto e depois viravam abruptamente. Uma hora depois, cheguei a uma parte da trilha mais definida com muitas pegadas, como se alguém passasse por ali constantemente. Olhei para frente e vi uma cabana. Juntei as peças, assumindo que alguém tinha montado um lugar fora da rede, mas algo na cabana não parecia certo. Todas as pegadas que vi pareciam ter no máximo alguns dias, mas a cabana parecia abandonada há anos. A porta estava aberta, mal presa às dobradiças, e algumas partes da base estavam tão deterioradas que afundavam no chão. Cheguei mais perto, entrando na área desmatada ao redor dela. Algo sobre esse lugar me intrigou e quase senti que precisava ver se alguém precisava de ajuda, porque as pegadas recentes e a cabana em ruínas não faziam sentido. Aproximei-me da porta aberta e imediatamente senti um cheiro horrível, quase indescritível. Ao espiar lá dentro, estava claro que ninguém morava ali. Havia sinais de animais selvagens nidificando dentro e a floresta crescendo através do assoalho. Entrei cuidadosamente e tentei ver o que podia, mas o cheiro era tão ruim que não consegui continuar além de alguns metros. Virei-me para sair e imediatamente senti um frio na barriga ao ver uma figura me encarando da floresta. Ela saiu correndo, se escondendo na densidade das árvores. Fiz o mesmo, correndo pela floresta, mais ou menos seguindo o caminho, até me sentir seguro. Quando cheguei em casa, liguei para relatar o comportamento estranho e a cabana abandonada e assustadora. Sabia que algo estava acontecendo ali. Levou vários dias para uma equipe sair e investigar com minha ajuda para mostrar o caminho. Mas quando chegamos, tudo o que restava da cabana eram cinzas negras e madeira carbonizada. Ela tinha sido queimada. Até hoje, não há nada que explique a natureza sinistra daquela cabana e do homem que vi na floresta. Mas está claro que ele tinha algo a esconder. Algo que estava encobrindo, e temo que, se eu tivesse ficado mais tempo ou entrado mais na cabana, poderia não ter saído. Isso aconteceu há quase 4 anos, nas primeiras horas do dia de Ano Novo. Para referência, eu tinha 17 anos na época e estava no último ano do ensino médio. Sou homem, tenho cerca de 1,75 m e pesava cerca de 90 quilos na época. Eu morava no subúrbio e estava em uma festa de Ano Novo, organizada por um amigo meu na casa dele, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da minha casa. Era mais ou menos 1 da manhã e eu estava prestes a sair com outro amigo meu, que morava no mesmo quarteirão que eu. Meu amigo, que estava organizando a festa, perguntou se gostaríamos de uma carona para casa. E em retrospecto, provavelmente deveríamos ter aceitado a oferta, mas nosso bairro era bastante seguro, e achamos que, com nós dois andando juntos, ninguém nos incomodaria. Além disso, provavelmente havia outras pessoas na festa que precisavam de uma carona para casa mais do que nós. Nós nos despedimos de todos e começamos nossa caminhada para casa. A rua estava previsivelmente vazia, com ninguém além de nós caminhando pela calçada e talvez um carro ocasional passando. Mas estava bem iluminada, então não estávamos andando na escuridão total. Meu amigo queria comprar um maço de cigarros a caminho de casa, então paramos em um posto de gasolina no caminho. Quando chegamos ao posto de gasolina, ele estava quase vazio, com apenas uma mulher em uma bomba abastecendo seu carro e um homem postado em frente à loja, falando ao telefone. Entramos e meu amigo pegou um maço de cigarros. Saímos da loja e meu amigo imediatamente acendeu um cigarro. Chegamos à calçada e ouvimos alguém atrás de nós gritar: "Ei, espere!" Olhamos para trás e vimos o cara que estava na frente da loja caminhando rapidamente em nossa direção. Ele aparentava ter cerca de 20 e poucos anos, provavelmente tinha cerca de 1,80 m,
e talvez uns 80 quilos, pelo que parecia. Ele se aproximou de nós e perguntou se poderia pegar um isqueiro. Meu amigo e eu não demos muita importância, e ele acendeu o cigarro do rapaz. O cara agradeceu, e meu amigo disse: "De nada." Começamos a nos afastar quando o cara continuou a nos seguir perguntando para onde estávamos indo. Dissemos a ele que estávamos indo para casa e perguntamos para onde ele estava indo. Ele disse que seus amigos estavam em uma festa e que estava voltando para lá quando saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ele nos perguntou se queríamos ir à festa. Esse é oficialmente o ponto em que as suspeitas começam a se manifestar em relação a esse cara. Por que diabos um cara de 20 e poucos anos perguntaria a dois adolescentes se eles queriam ir a uma festa com ele? Nós lhe dissemos sem rodeios que não sabíamos quem ele era, nem conhecíamos ninguém na festa de que ele estava falando, portanto, não iríamos. Ele começou a rir e disse que parecíamos ser caras legais com quem festejar. Ele nos disse que precisávamos nos soltar um pouco. Meu amigo e eu dissemos a ele que tínhamos respectivamente 18 e 17 anos para ver se isso o faria nos deixar em paz. Ele deu uma risadinha e disse que a idade não importava para ele e que tinha um irmão de 16 anos e que festejava com ele e seus amigos o tempo todo. Jesus Cristo, será que esse cara consegue entender a dica? Pensei comigo mesmo. Estávamos a pouco menos de 10 minutos de nossas casas e não queríamos que esse cretino nos seguisse por todo o caminho. Eu disse a ele com firmeza: "Cara, não vamos a lugar nenhum com você. Agora pare de nos seguir e vá se ferrar." Ele ficou furioso e começou a gritar conosco por sermos idiotas hostis e sem consideração e que ele só estava tentando ser legal. Em seguida, começou a proferir xingamentos contra meu amigo. Meu amigo gritou para ele se afastar antes de lhe dar um tapa na cara e o cara começou a fugir de nós. Meu amigo e eu nos olhamos com total repulsa pelo que aconteceu e passamos os 5 minutos seguintes caminhando e conversando sobre o cara assustador. Nós dois concordamos que ele provavelmente estava bêbado ou drogado por causa de uma festa de Ano Novo. Quando nos demos conta, ouvimos um carro atrás de nós e ele começou a diminuir a velocidade para acompanhar nosso ritmo. Vimos as janelas se abrirem, revelando o cara que tínhamos visto alguns minutos antes com quem presumimos serem 2 de seus amigos. Um dos quais era um homem que provavelmente tinha a mesma idade que ele e uma mulher no banco de trás que devia ter uns 30 e poucos anos. O cara nos disse que começamos com o pé errado e nos convidou mais uma vez para nos juntarmos a eles na festa. Meu amigo e eu nos olhamos e eu sussurrei para ele que precisávamos nos afastar deles. Meu amigo disse a ele que não iríamos com eles e que nos deixasse em paz. O cara ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Vocês virão conosco, de um jeito ou de outro." Eles encostaram e saíram rapidamente do carro, o que fez com que meu amigo e eu entrássemos imediatamente em modo de fuga. Viramos à direita em uma quadra lateral e meu amigo gritou: "Corra para o parque! Nós os perderemos lá!" Olhamos para trás e, para nosso horror, as 3 pessoas estavam correndo na nossa direção. Corremos para o parque e, mais uma vez, olhamos para trás e eles estavam se aproximando. Corremos para o escuro e espesso trecho de árvores que cobria boa parte do lado oeste do parque, na esperança de escapar deles. A essa altura, eu estava em pânico porque não conseguia ver nada e estava preocupado que meu amigo e eu tropeçássemos em alguma coisa e fôssemos capturados por um daqueles malucos que queriam fazer sabe-se lá o que conosco. Ouvimos um deles tropeçar e cair atrás de nós gritando: "Droga!" E, felizmente, vimos a luz novamente e chegamos a outro caminho no parque e viramos à esquerda no caminho. Ouvimos gritos atrás de nós e um dos rapazes disse que tinha nos perdido. A mulher grita para se separarem e procurarem por nós no parque. Corremos em direção aos banheiros que, felizmente, estavam abertos e nos escondemos lá dentro. Demoramos 1 minuto para recuperar o fôlego, pois nossos pulmões estavam praticamente queimando naquele momento. Deveríamos ter chamado a polícia e nos escondido até que eles chegassem, mas naquele momento estávamos tão concentrados em nos afastar daquelas pessoas malucas que decidimos tentar chegar à saída mais próxima do parque e correr para minha casa. Esperamos por cerca de 2 minutos e saímos correndo do banheiro em direção à saída do parque.
Pouco antes de sairmos do parque, ouvimos um dos rapazes gritar atrás de nós, dizendo que havia nos encontrado e que estávamos fugindo. Olhamos para trás e vimos o cara à distância começando a nos perseguir. Corremos até chegar à minha casa e eu abri rapidamente a porta. Entramos correndo e eu a tranquei rapidamente. Fomos para a minha sala de estar e caímos no sofá. Ficamos sentados em silêncio, tentando recuperar nossa energia e nos acalmar depois do que aconteceu, esperando que eles não vissem para onde tínhamos corrido. Olhei pela janela várias vezes ao longo de 10 minutos e, felizmente, eles não voltaram a aparecer. Conversamos sobre o ocorrido e ficamos felizes por estarmos bem e por nada de ruim ter acontecido conosco. Estávamos tentando descobrir o que eles queriam conosco. Será que queriam nos matar, nos roubar? Só Deus sabe. Meu amigo ficou por lá por mais meia hora antes de insistir em ir para casa. Ele foi embora e eu fui para a cama. Fiquei pensando no que havia acontecido e ponderei sobre o que teria acontecido se eles tivessem me pegado. Mesmo enquanto digito este texto, ainda tenho esses pensamentos. Acabei pegando no sono, acordei e contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles ficaram gratos por eu e meu amigo estarmos bem, mas ficaram chateados conosco por termos optado por ir para casa a pé, pois deveríamos ter aceitado a carona do meu outro amigo ou até mesmo ter ligado para eles e eles teriam nos buscado. De qualquer forma, registramos um boletim de ocorrência na polícia e dei a eles todas as informações que pude. Infelizmente, nunca mais ouvimos nada sobre isso, e às vezes me pergunto o que diabos eles estão fazendo desde então. Eu realmente espero que eles nunca mais tenham feito mal a outra pessoa depois disso. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grato por termos conseguido escapar daquelas aberrações, e até hoje, esse incidente ainda é a coisa mais assustadora que já me aconteceu na vida. Esse incidente definitivamente me deixou mais cauteloso com o que está ao meu redor e faço o possível para evitar situações em que preciso andar tarde da noite. Quer eu esteja sozinho ou não. Não sei o que teria acontecido se aquelas pessoas tivessem colocado as mãos em mim, mas sei de uma coisa. Nunca mais quero encontrar essas pessoas. Nunca mais. Estou em Londres, Reino Unido. Estamos em um lockdown de nível 4. Fique em casa, saia apenas para fazer compras ou exercícios, não se misture com pessoas fora de sua própria casa ou de sua bolha pessoal, etc. Com uma cepa mutante da Covid-19 se alastrando por Londres, leitos hospitalares quase esgotados e o número de mortes aumentando, fazia sentido ficar em casa o máximo possível. Mas todo ser humano tem um ponto de ruptura, e o meu foi de 8 dias, vagando pelo meu apartamento de um quarto. Eu já tinha falado comigo mesmo sobre o Zoom, e não tinha mais conversas para ter comigo mesmo. Às 10 da noite da véspera de Ano Novo, decidi tomar um pouco de ar, permitido dentro das regras da categoria 4, e fazer uma caminhada rápida pelo perímetro ao redor do parque local, tudo em estradas principais. Leva cerca de 40 minutos. O plano era parar em um supermercado local e comprar uma garrafa de vinho tinto no caminho de volta. Saí com a máscara firmemente fixada e comecei a caminhar. Uma coisa para a qual eu não estava preparado era para as ruas assustadoramente vazias e quase silenciosas. Como estava um pouco abaixo de zero, decidi me apressar e cortar caminho por algumas ruas laterais primeiro. Em retrospecto, um grande erro. Navegando por ruas laterais muito tranquilas, aproximei-me do parque quando vi uma van, do tamanho de uma Mercedes Sprinter, virar e se aproximar rapidamente de mim. Decidindo deixá-los passar antes de atravessar, parei. A van começou a diminuir a velocidade ao se aproximar de mim. Pude ver que a cabine estava ocupada por 2 homens, entre 25 e 40 anos de idade. Então ela parou. A janela se abriu. Um homem se inclinou para fora. Ei, amigo, estamos perdidos. Você pode me indicar a estação mais próxima? O sotaque não era do Reino Unido e não vou declarar sua origem, pois não vou entrar em estereótipos. Os alertas internos começaram a soar imediatamente. O que uma van estava fazendo a essa hora e por que indicações para a estação de trem local? No meio de um bloqueio de nível 4, a van havia parado de modo que a porta lateral estava voltada para mim. Dei alguns passos para trás e dei as instruções rapidamente.
Eu não entendi tudo. Acho melhor você nos mostrar. Com isso, ele abriu sua porta e a porta lateral da van se abriu, revelando outros 2 homens. Eu simplesmente me virei e corri pela rua lateral de onde eu havia saído. Droga, dê a volta na van. Eu o sigo. Sabendo que esses caras eram mais jovens e em forma do que eu, uma corrida a pé até o prédio do meu apartamento estava fora de questão. A única vantagem que eu tinha era uma vantagem inicial e, espero, o conhecimento local das ruas. A rua lateral leva a uma rua maior que tem casas com grandes arbustos. Passei correndo por algumas casas e entrei no jardim da frente de uma casa que tinha a cerca mais imponente e opaca. Ela não tinha iluminação. Eu me abaixei. Para minha sorte, aquela casa não tinha luz com sensor de movimento. Em poucos segundos ouvi passos. Eles passaram por mim. Pararam. Espiei por entre a vegetação da cerca viva, visão muito limitada, para ver o homem que havia pedido informações. Ele estava a algumas casas abaixo de mim e no lado oposto da rua. Ele estava olhando em volta. Então, ouviu-se o som do veículo. Pensei, ah não, a van. Para minha sorte, era um carro. O homem olhou para o celular, olhou em volta, fingindo que estava verificando algo, e depois saiu, deixando a rua residencial o mais rápido possível. O carro continuou seu caminho. Fiquei esperando por mais 10 minutos, sentado atrás da cerca no jardim da frente, praticando uma explicação se as luzes da casa se acendessem. A casa permaneceu apagada. Depois do tempo estipulado, levantei-me e caminhei rapidamente de volta ao meu prédio, mantendo-me nas sombras e reagindo a cada som. Consegui voltar. Tranquei a porta da frente. Somente quando me sentei é que entendi o que havia acabado de evitar. Tudo isso por um pouco de ar e uma garrafa de vinho tinto? Servi-me de um café preto e pensei em chamar a polícia. Mas o que eu diria? Será que realmente tinha acontecido alguma coisa que eles pudessem fazer? A intuição de ter sido sequestrado ou estar em perigo não é evidência suficiente. Além disso, por ser homem, isso não seria uma prioridade, especialmente em uma noite em que eles estariam sobrecarregados. Eu apenas esperei o ano novo, percebendo que tive sorte em escapar e que deveria estocar vinho tinto em um momento mais decente. Na última véspera de ano novo, passei a noite fora com meus 2 melhores amigos e a mãe de um deles. Eu estava em casa durante as férias da faculdade e minha amiga Sarah me convidou para ir a Palm Springs para comemorar o ano novo com sua mãe e nossa amiga Rachel. Eu não tinha outros planos, então decidi ir com elas. Fomos a uma cidade bacana, a cerca de 1 hora de onde moramos, que é famosa pelas compras e pelos resorts. Planejamos ter uma noite bem tranquila. Ver a bola descer em uma festa de rua no centro da cidade, tomar alguns drinks em um bar. Como estamos na costa oeste, a bola começa a cair às 9. Então, por volta das 8 horas, saímos do hotel e fomos caminhando até a festa a cerca de 1 quilômetro de distância. No caminho, passamos por um bar muito animado. Decidimos parar e passamos 15 minutos dançando, mas não pegamos nenhuma bebida. Seguimos para a festa de rua, jantamos e tomamos uma taça de champanhe. A bola baixou e eles tinham um DJ, então passamos cerca de 1 hora dançando. Depois que nos cansamos, decidimos voltar para o bar e ficar lá até a meia-noite. Quando chegamos lá, a mãe da Sarah pagou uma bebida para cada um de nós, mas foi embora logo depois porque estava cansada. A essa altura, são cerca de 10h30, e Sarah, Rachel e eu estamos tomando nossos drinks e nos divertindo dançando. Rachel experimentou um pouco da minha bebida, pois era uma que ela nunca havia tomado antes. Sempre levanto a guarda quando estou bebendo em público e me senti segura nesse bar. Voltei ao bar para tomar um segundo drink, e essa é a última coisa de que me lembro. O resto eu soube por Sarah e Rachel. Quase imediatamente depois de tomar meu segundo drink, pedi a Rachel para ir ao banheiro comigo porque não estava me sentindo bem, embora estivesse completamente bem 10 minutos antes. Quando entrei no banheiro, desabei no chão e quase não reagi. Rachel, agora preocupada, arrastou meu corpo meio sem vida até onde Sarah estava nos esperando. A segurança, vendo meu estado e presumindo que eu estava bêbada, pediu que fôssemos embora. Sarah e Rachel
decidiram me levar de volta ao hotel, a cerca de 1,5 km de distância. A essa altura, eu estava inconsciente e mal conseguia ouvir os sons que saíam de minha boca. Elas viram alguém sair do bar ao mesmo tempo que nós, que estava andando perto de nós, mas estavam preocupadas em tentar manter meu corpo sem vida fora do chão. Em um determinado momento, vomitei em mim mesma, nas duas, na calçada, etc. A próxima parte da história tivemos de obter de Sarah, e Rachel não se lembra disso. Ainda lutando para me carregar, o homem que elas viram sair do bar se aproximou delas. Ele estava dando em cima da Rachel, tentando convencê-la a ir tomar um drink com ele. Ela estava muito agitada e disse a ele que fosse embora, pois sua amiga precisava de ajuda naquele momento. Ele não aceitou um não como resposta e continuou a nos seguir pela rua. Perguntou se elas queriam tomar um drink com ele, se ele podia ajudar a me carregar e assim por diante. Uma mulher de meia idade que estava presenciando o fato se aproximou e repreendeu o homem. Algo do tipo: pare de assediar essas moças ou vou chamar a polícia. Depois disso, ele foi embora. Em seguida, por algum milagre, um paramédico e sua esposa, aproveitando o feriado, nos encontraram na rua. Ele me examinou para se certificar de que não havia nenhum problema grave e depois me carregou pelo resto do caminho até o hotel e até o quarto, já que minhas amigas mal conseguiam me segurar. Eles lhe agradeceram muito e ele e sua esposa foram embora. Foi aí que a memória de Rachel voltou a funcionar. 5 minutos depois bateram na porta e era o paramédico e sua esposa novamente. Eles vieram nos avisar que um homem nos seguiu até o hotel e que acabaram de vê-lo pular o portão e começar a se dirigir ao nosso quarto. Minhas amigas chamaram a segurança do hotel, mas não conseguiram encontrá-lo. Elas não o viram de relance, mas tenho certeza de que era o mesmo homem de antes. Passei o resto da noite vomitando tudo o que havia em meu corpo e depois disso tive uma convulsão seca. Acordei na manhã seguinte em uma pilha de travesseiros e cobertores no chão do banheiro. Minha última lembrança era de estar no bar tomando um segundo drink, e minhas amigas me contaram tudo o que havia acontecido. Sentindo-me péssima, pensei que devia ter bebido demais, mas eu nunca havia desmaiado antes na vida, e a quantidade de bebidas que tomei, 2 em 2 horas, já que não cheguei a beber a segunda no bar, não significava que eu estivesse completamente inconsciente. Decidimos que meu primeiro drink devia ter sido drogado, pois Rachel bebeu um pouco e não se lembrava de nossa caminhada para casa, embora estivesse totalmente funcional. Tenho certeza de que aquele homem que estava conversando com a Rachel e depois nos seguiu de volta foi quem colocou algo na minha bebida. Até hoje, não sei realmente como algo poderia ter sido colocado em minha bebida. Peguei minha bebida no bar e não a coloquei no balcão. Meu melhor palpite é que já estava no copo. Felizmente, eu tinha bons amigos e estranhos gentis me protegendo naquela noite. Fico acordada à noite pensando no que poderia ter acontecido em circunstâncias diferentes.